Oba! No vídeo de hoje eu vou te ensinar a cultivar a palmeira Rafis. Essa palmeira tão conhecida, tão cultivada, mas que muitas pessoas enfrentam alguns probleminhas, como folhas com as pontas secas ou com algumas manchas causadas por doenças. Então nesse vídeo eu vou te ensinar a resolver esses problemas e qual é o jeito certo de cultivar a palmeira Rafis para que ela fique bem linda e saudável. E no final do vídeo eu vou replantar essa palmeira Rafis que já está muito grande para o tamanho do vaso e eu vou te mostrar o passo a passo, o jeito certo de fazer o plantio. Eu sou a Cris Bernardes, eu sou design floral e jardinista apaixonada pela natureza. E é claro que eu também cultivo palmeiras Rafis. Tenho 2 vasos bem grandes em casa e essa menor no meu escritório. Vamos começar conhecendo um pouco mais sobre essa planta. A palmeira Rafis é originária da Ásia, mais precisamente da China, mas ela vem sendo cultivada aqui no Brasil há muitos anos. Ela se popularizou na década de 80, quando passou a fazer parte da decoração interna de residências, de consultórios, de shopping centers e também plantada nos jardins, formando grandes maciços. E essa possibilidade de cultivo, tanto dentro quanto fora, é porque ela é uma planta muito resistente e muito adaptável a diversas condições de luz. A palmeira Rafis pode ser cultivada a sol pleno, à meia sombra ou na sombra, mas atenção para algumas particularidades de cada condição de luz. A sol pleno, as folhas tendem a ficar muito amareladas, ela não fica muito bonita a sol pleno. Na meia sombra seria a condição ideal de luminosidade, aquele espaço que a planta recebe bastante claridade natural e algumas horinhas de sol fraco todos os dias. Nessa condição, a planta tem um crescimento muito bom, as folhas ficam verdes, bem bonitas, então seria essa a condição que ela mais gosta. Ou ela também pode ser cultivada na sombra, que é aquele espaço que tem bastante luz natural e só não recebe o sol direto. Lembrando que sombra não é breu, não é escuro, então nada de colocar a sua palmeira Rafis embaixo de uma escada ou num hall que não tem entrada de luz natural nenhuma. Se você colocar a sua planta nessa condição, pode ser que até ela sobreviva por um período, mas a planta vai ficar tão debilitada, tão fraca, exige tanto dela para sobreviver nesse espaço sem luz natural que ela possivelmente vai ser atacada por pragas. Então escolha o lugar correto para cultivar a sua palmeira Rafis. Em relação à rega, a palmeira Rafis gosta de regas moderadas. Isso quer dizer que a gente não precisa esperar o solo secar completamente antes de regar de novo, mas que também temos que cuidar e evitar o encharcamento. Então, qual é o jeito certo de molhar a palmeira Rafis? A gente só vai regar quando a gente tocar o solo e sentir que ele está levemente seco. E aí a gente vai regar em abundância, colocando água em toda a superfície do solo, bastante quantidade, até o excesso escorrer pelos furos de drenagem. Uma dica extra é não colocar pratinho embaixo do vaso e nem plantar a palmeira Rafis em cachepôs, esses vasos bonitos, decorativos, mas que não tem furos de drenagem. Isso para evitar que o solo se mantenha muito úmido, muito encharcado. Então, a próxima rega vai ter que esperar e tocar o solo para sentir a necessidade de regar a planta novamente. E agora vamos falar qual é o substrato ideal para plantar a palmeira Rafis? Ela gosta que o substrato seja muito rico em matéria orgânica, então usar uma terra vegetal de boa qualidade e você pode acrescentar um pouco de humus de minhoca ou algum esterco bem curtido.
É importante que o substrato também fique bem soltinho e drenável. Então você pode misturar um pouquinho de cascas de árvore, um pouco de carvão, um pouquinho de areia, para que ele tenha essa particularidade de na hora da rega a água escorrer com facilidade. Em relação à adubação, é importante a gente ter uma frequência de adubação para que a palmeira rafis fique bem bonita e saudável. Você pode escolher o seu adubo de preferência, o importante é que seja um adubo para folhagens. Eu vou te mostrar os meus preferidos. O bocashi é um adubo rico em micro e macronutrientes. Esse daqui ele é sólido e a gente aplica em cima do solo da planta. A torta de mamona também é um adubo orgânico, é um adubo rico em nitrogênio, ele é resultado do processamento do fruto da mamona. A única questão é que ele é um adubo tóxico, então quem tem pet em casa evita utilizar a torta de mamona. Hoje eu vou utilizar um pouquinho de torta de mamona misturada no substrato de plantio, mas se você tem pet é melhor evitar. Ou um outro adubo é o adubo foliar, ele já vem pronto para uso e a gente faz a aplicação diretamente nas folhas da planta. A palmeira rafis adora esse tipo de adubo e a gente pode fazer a aplicação uma vez por mês que ela vai adorar. E o jeito de fazer mudas da palmeira rafis é muito simples, porque a planta mãe solta mudinhas lá na base da planta. Então, com cuidado, é só a gente destacar e já tem uma muda, uma planta nova. E agora vamos falar dos principais problemas que você pode ter no cultivo da rafis. O primeiro e o mais comum são as folhas começarem a ficar com as pontas secas. E isso acontece muitas das vezes por conta da umidade do ar. Então, locais que o ar é muito seco ou em plantas que são cultivadas em ambientes com ar condicionado. Esse é um problema mais estético e ele não vai levar a planta à morte, mas é bom a gente evitar para que a planta fique mais bonita e mais saudável. Você até pode cortar essas pontinhas secas, mas se não resolver o problema, elas vão continuar aparecendo. Então a dica é, se você cultiva rafis em ambientes com ar-condicionado, procure deixá-la mais longe do ar-condicionado. E se você mora num local muito seco, você pode borrifar água nas folhas, mas evite fazê-lo à noite para que as folhas não fiquem úmidas por um longo período e que possam ter problemas com fungos. Então borrife apenas água nas folhas da planta no começo do dia, só para ajudar um pouquinho essa questão da umidade. E também um outro fator que às vezes deixa a planta com as pontas secas é a falta de rega aí no solo. A planta começa a secar as pontinhas da folha, mas com o passar do tempo a folha por completo seca. Então evite deixar a planta por longos períodos com o solo seco. Lembre-se que ela gosta de regas moderadas. Outro problema comum é o aparecimento de cochonilhas, tanto a cochonilha farinhenta, que é essa mais branquinha, quanto a cochonilha de carapaça, que ela fica mais grudada na folha. A gente precisa fazer a limpeza e a retirada de qualquer uma delas. Para a cochonilha farinhenta é mais fácil utilizar um pedacinho de algodão e molhar numa solução de água com detergente neutro e fazer a limpeza da planta. Para as cochonilhas de carapaça é mais fácil utilizar uma escova de dentes velha, também numa solução de água com detergente neutro e fazer a limpeza. Tem que desgrudar todas as pragas. E se a infestação for muito grande, aí você pode aplicar um inseticida. Eu gosto de utilizar o óleo de nim, que é um inseticida orgânico, e você pode borrifar em toda a planta, inclusive no verso das folhas, que muitas vezes é onde as pragas se escondem. Então nós temos que fazer a limpeza de toda a planta.
Se as cochonilhas voltarem a aparecer, é preciso repetir o procedimento até eliminar completamente. Lembre-se sempre de fazer esse tratamento quando a planta não estiver exposta ao sol. E você pode fazer a reaplicação no intervalo de 4 a 5 dias, conforme a infestação que você estiver tendo na sua palmeira Rhapis. Outro problema são folhas com manchas marrons, manchas que se formam ao longo da folha e que muitas vezes são causadas por fungos. Então, uma maneira de evitar esse tipo de problema, evitar que a planta permaneça com as folhas úmidas por muito tempo. E se você tiver um problema assim, corte fora a folha que esteja doente e aplique um fungicida em toda a planta. O fungicida você encontra em floriculturas e garden centers e ele já pronto para uso. Mas é importante fazer a aplicação desse produto para eliminar essa doença. E agora eu vou plantar essa minha palmeira Rhapis que já está precisando de um vaso maior. Mas antes eu quero te pedir, se você está gostando desse vídeo, não se esqueça de clicar em curtir e também de compartilhar esse vídeo com os amigos que precisam aprender mais sobre o cultivo da palmeira Rhapis. E se você ainda não é inscrito, não se esqueça, clica aqui também para se inscrever, assim sempre que eu trouxer um vídeo novo você vai ficar sabendo de primeira mão. Então vou começar o plantio. O meu vaso tem os furos de drenagem e eu já separei todo o material. A argila expandida, um substrato já pronto e a manta de drenagem. Eu vou colocar um pedacinho no fundo para evitar que escorra qualquer sujeirinha na hora da rega, já que esse vaso vai ficar no escritório. Então vou fazer o plantio e vocês vão acompanhar aqui comigo. É importante nesse momento observar a saúde das raízes e verificar se não tem nenhuma cochonilha escondida aqui. E se tiver, tem que fazer a retirada antes de plantar. Prontinho, minha palmeira Rhapis já ganhou um novo vaso. Quero dar uma dica de sempre que você fizer o plantio, regue logo em seguida para a terra do vaso assentar e as raízes ficarem bem hidratadas. E lembre-se sempre que plantas cultivadas em condições corretas de luz e rega e bem nutridas são plantas menos atacadas por pragas e são plantas mais bonitas. Eu espero ter te ajudado com esse vídeo a aprender um pouco mais sobre o cultivo da palmeira Rhapis. Não se esqueça, se você gostou, clique em curtir e também em se inscrever no canal. Nos vemos no próximo vídeo. Um beijo e até lá!